Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Estamos novamente reunidos. Muito bom nós participarmos da obra do Senhor e pregar aqui nessa live, pregar na igreja. É um privilégio de poder falar da obra do Senhor, falar do crescimento espiritual que nós desejamos para os irmãos, né? E hoje não vai ser um dia diferente dos outros. Eu creio que Deus vai falar grandemente aos nossos corações. Eu creio que a palavra de Deus é aquela que entra e faz com que a gente vença nossos obstáculos, né? Porque quando nós temos dificuldades, quando nós estamos passando por provas, por dificuldades, nós buscamos em Deus, né? Tem coisas que, por mais que o homem, a mulher, mesmo ali na fé, cuidando das coisas, né? Às vezes o resultado não é favorável. Mas quando nós colocamos na mão de Deus, mesmo que a resposta é negativa, mesmo que a resposta não é favorável, mas nós sabemos que é o melhor para nós. Porque Deus responde a nossa oração. Ele sempre responde. Tá, Thaís, tá tocando meu celular, tem que pôr ele no... Então, irmãos, Ele vai sempre responder as nossas orações. Ele sempre vai fazer o principal. Põe no silencioso, tá? Ele sempre vai responder aquilo que a gente precisa, mas nem sempre, como eu disse, a resposta vai ser positiva daquilo que a gente pensa. Então, o que nós fazemos quando nós estamos assim? Nós cremos que é o melhor de Deus para nossas vidas. Quando nós cremos que é o melhor de Deus para nossas vidas, nós vencemos, né? Porque às vezes a gente espera uma resposta de Deus, uma resposta positiva. E Ele sempre responde todas as orações. Mas quando Ele der uma resposta negativa para nós temos que saber que Ele está vendo lá na frente, Ele está agindo nas nossas vidas, né? Então, irmãos, eu gostaria que os irmãos que estão com a sua Bíblia na mão, ou celular, ou tablet, onde você tem a palavra de Deus, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e no verso 7. E eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos falar do capítulo 21 inteiro e o início do capítulo 22. Porque Deus tem algo para nossas vidas e Ele está nas entrelinhas da palavra. Então, por mais que nós tentamos passar a mensagem sem ler a palavra, vai ficar vago. Então eu gostaria que os irmãos hoje tivessem com a palavra mesmo na mão, para poder acompanhar o processo. Amém? Então, vamos ler um versículo que é o versículo chave desta mensagem que Deus colocou ao meu coração. Então, assim, Apocalipse 21, no versículo 7, diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Este é o versículo chave. Vou repetir para você. Apocalipse 21, 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós invocamos teu santo nome, Deus. Nós cremos, Pai, que esta mensagem, Pai, vai ser acrescentada ao meu coração, Pai. Que eu possa ter a sua direção, Senhor, para passar essa mensagem para os meus irmãos que estão assistindo esta live, Senhor. Este culto, Senhor. Nós damos honra e glória ao Senhor, Pai.
Toda a honra e toda a glória seja a Ti, Pai. Mas nós estamos aqui, Pai, para buscar o Teu santo nome, para buscar a Tua palavra, Pai, para saber a instrução que o Senhor tem para nós no dia de hoje, Pai. Nós sabemos que as situações que nós andamos neste mundo não são favoráveis, Senhor. E o Senhor está perto de voltar, Pai. Então, Pai, nós precisamos nos preparar, Deus. Nós precisamos, Senhor, ter uma força maior sua, Pai. Que o Senhor toque nos corações, Senhor. Que o Senhor muda a vereda dessas pessoas que ainda estão em dúvida, Senhor. Que o Senhor possa, através desta mensagem, Senhor, através da Tua palavra, conquistar aquele, Senhor, que ainda está com seu coração confuso, que está com seu coração apertado, que está com um coração de pedra, que ainda não amoleceu para que a Sua palavra entre, Pai. Então faça, Senhor, de mim hoje, Senhor, um instrumento da Sua paz, Senhor, porque eu possa falar, Senhor, aquilo que vem do alto, Pai, aquilo que vem para poder haver crescimento nas nossas vidas, Pai. Porque todas as lutas que nós passamos, Senhor, não é para a morte, sim para a vida, para entendimento, Senhor, para crescimento, Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacita dia a dia, Senhor. Que o Senhor venha nos falar nessa palavra, Senhor, o que o Senhor tem reservado para nós, Senhor. Nós sabemos que esse livro do Apocalipse, Senhor, o Senhor revelou para o apóstolo João, Pai. E ele, Senhor, escreveu essa palavra, Senhor, dirigida pelo Teu Espírito Santo, Pai. E disse, Senhor, que essa palavra é verdadeira, Senhor. Essa palavra tem que estar escrita para que os Seus filhos, Senhor, possam ouvir num dia futuro, Senhor. E o Senhor sabe que esse tempo é muito rápido, Senhor, esse dia futuro. Por isso, Pai, que nós pregamos a salvação hoje, Pai, não amanhã. Nós pregamos a salvação hoje para que as pessoas tenham um discernimento da Sua palavra. Que as pessoas possam continuar, Pai, a prosseguir para o alvo, Senhor. Que possam perseverar até o fim na Tua palavra, para que possam herdar a vida eterna, Pai. É esta palavra, Senhor, que veio trazer para nós que o Senhor tem um novo céu e uma nova terra, Pai. Essas coisas que nós estamos passando hoje, logo vão passar. O Senhor deixou escrito na Sua palavra, Pai, que tudo é passageiro, tudo vai passar, mas a Sua palavra não vai passar, as Suas promessas não vão passar, elas estão se cumprindo, em nome de Jesus, Pai. As Suas promessas estão se cumprindo nas nossas vidas. Agora, o maior problema, Senhor, que nós temos, Pai, que às vezes nós não enxergamos, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço, Pai, uma visão especial, uma unção especial, para que nós possamos enxergar a revelação da Sua palavra, revelada, Senhor, ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Eu creio que hoje o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações. Então eu dou liberdade, Espírito Santo de Deus, para me usar nesse momento, para que a Sua palavra chegue até o lugar que o Senhor quer que chegue, Senhor. Que essa palavra chegue até os confins da terra, como está escrito a Sua palavra, Pai. Que nós temos que pregar a toda criatura, a todo aquele que quer, vai receber hoje, Senhor, em nome de Jesus. Porque a palavra tem crédito, Senhor. O Senhor deixou escrito e tem crédito. Então, em nome de Jesus, Pai, eu peço desde já que o Senhor abençoe, Pai, a cada um, Senhor. Que cada um possa sair dessa mensagem, Senhor, desse dia renovados, sabendo, Senhor, que o Senhor tem algo poderoso e está preparado para nós. Porque o Senhor já deixou tudo escrito. E o Senhor já deu o Seu Filho, Pai, para que iniciasse todo esse projeto nas nossas vidas, Pai. Então, em nome de Jesus, nós Te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, a palavra, o livro de Apocalipse é o livro das revelações, né? É o livro do que Deus escreveu, o que seria no futuro. Dentre outras palavras, é a confirmação de algo que foi escrito por profetas, como o profeta Daniel escreveu lá no seu livro, nas suas epístolas. Ele escreveu que teria um fim, e esse fim teria um manifestar para o povo de Deus.
aquele povo que foi escolhido, aquele povo que realmente se entregou, aquele povo que realmente se colocou na presença do Senhor, aquele que realmente sabe para que veio nessa terra, entendeu o propósito de Deus. Então, por isso que eu deixei esse versículo se deixar gravado no seu coração, esse versículo 7. Nós vamos falar desde o primeiro versículo. Nós vamos falar sobre um novo céu e uma nova terra. Nós vamos falar sobre um novo povo, sobre uma noiva, sobre um novo lar, sobre um novo santuário, sobre uma nova luz e sobre um novo paraíso. Nós vamos falar por essas 7 coisas que estão escritas nesse capítulo 21 e no início do capítulo 22. Nós vamos falar sobre isso e Deus vai revelar para nós, aos nossos corações. Então, irmãos, aquele que herdará, aquele que vencer é o quê? Aquele que realmente se entregou e creu na palavra. Porque a palavra fala que aquele que crê será salvo. Então aqui nada mais é que o livro do Apocalipse é o resultado de que Deus tem para aqueles que realmente creem. Os que creem no poder de Deus é a revelação do Apocalipse para nossas vidas. Eu não vou falar sobre a condenação. Eu creio que Deus colocou no meu coração sobre o que vai herdar, o que vencer vai ter essa condição. Então assim, nós temos que nos preparar para um novo céu e uma nova terra. Por que nós temos que nos preparar para um novo céu e uma nova terra? Porque é neste momento que nós estamos, como foi pregado domingo, eu preguei domingo, sobre a conversão, sobre a certeza da salvação e sobre a santificação. Esses 3 itens faz com que você carimbe o seu passaporte para chegar neste momento e você entender esse projeto de Deus. Ele tem um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque ele fala que as coisas, esse céu e essa terra que nós estamos, vai passar e nós vamos ter uma eterna, um lugar maravilhoso. Eu costumo dizer que assim, Deus, ele colocou o homem no jardim. Era um jardim do Éden, onde o homem era beneficiado com aquela glória, com aquela unção poderosa, com tudo maravilhoso. Mas, pelo plano de Deus, teve que entrar o pecado. Talvez, irmãos, se Adão e Eva não fossem desobedientes, talvez se eles não olhassem para a serpente, não olhassem para aquele fruto que eles não poderiam comer, nós estaríamos no jardim do Éden até hoje. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e no seu plano de amor, como Ele tem amor para conosco, nós temos que ter amor para com Ele. Então, eu imagino assim, eu sei que existem controvérsias, existem coisas diferentes, mas normalmente uma pessoa que é muito amada, ela ama muito. Raras exceções, mas quem ama muito é muito amado. Mas como que Deus iria colocar um plano para mim e para você, voltado para Ele, sendo que Ele não ia deixar uma outra opção? Então Ele deixou que entrasse a serpente, que é o inimigo, que é Satanás, que é o opositor, é aquele que veio trazer confronto com o amor de Deus. Para quê? Para que eu e você pudéssemos enxergar. E ainda Ele deixou escrito na palavra para nós que Ele é amor. Ele deixou para a gente entender que nós, que estamos aqui fora do jardim do Éden, amém? Nós somos fora do jardim do Éden. Apesar que o mundo que Ele deixou para nós ainda é maravilhoso. Uma natureza maravilhosa e tudo. Mas o jardim do Éden é 1000 vezes melhor do que isso que nós vivemos hoje. Por quê? Vocês vão entender que a Bíblia vai falar sobre um novo paraíso. É o último que eu vou falar. Um novo paraíso que Deus tem preparado para os seus filhos. Não é uma história, irmãos, que nem o mundo fala. A história da carochinha, né? Que fala. Não é a história da carochinha. É a verdade bíblica. A verdade da palavra vai se cumprir nas nossas vidas. Amém? Você crê que a palavra de Deus tem se cumprido na sua vida? Ela está acontecendo as coisas que foram programadas?
que Deus deixou programado para nós. E ainda tem muito mais coisa para acontecer na minha vida e na sua. Então, irmãos, por que nós temos que pegar essa força da palavra, tomar posse dela? Para que nós andemos hoje em novidade já de vida, já nos preparando para que na hora que Jesus voltar, ele olhar para nós e falar assim, não, esses aí merecem o jardim. Esses merecem o jardim do Éden. Esses que estão preparados para o jardim do Éden. Porque, irmão, como eu disse, ele deixou duas opções para nós. Então não vai existir meio termo. Não vai existir o jeitinho brasileiro. Sabe o que nós temos hoje nesse mundo? O jeitinho brasileiro? Que se você pagar uma propininha ali, aí você tem um benefício. Ah, eu errei o tempo todo na minha vida. Aí eu vou chegar diante de Deus. Ah, Senhor, dá um jeitinho aí, vai. Ele não vai passar a mão na sua cabeça. Porque a palavra fala assim para mim e para você. Hoje ele é advogado. Hoje ele é seu advogado. Ele está defendendo as suas causas. Ele está fazendo você ser algo precioso para ele mesmo. É uma coisa, é uma via de mão dupla. Ele te defende para você se converter a ele. Ele te leva para trazer o benefício. E o benefício é para você. Então hoje ele vai, o seu erro, a dificuldade que você passa, você vai ter ele como seu Deus, seu advogado aqui. E aí, quando você chegar no momento que você estiver, depois que passar toda essa situação, que você vai estar diante dele, que a Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante dele, todo olho verá, todo joelho se dobrará diante dele. E na hora que você estiver diante dele, aí sim, aqueles que estão em Cristo ressuscitarão em Cristo. Aqueles que morreram pelo amor de Cristo estarão no amor de Cristo. Aí lá, irmãos, ele vai ser o juiz. Ele não vai ser mais o advogado. Ele vai ser o juiz. E ele está falando para mim e para você que a sua conduta hoje, a sua atitude que você tem hoje, você tem que rever o seu conceito. Para saber que o momento que você estiver diante de Deus, ele vai ser o juiz, ele vai julgar. Como eu disse, não tem jeitinho brasileiro lá no céu. Você vai estar diante do Cordeiro. Daquele, irmãos, que da boca sai uma língua de 2 gumes. Aquele que do olho é de fogo. Aquele que os cabelos brancos como a neve. Aquele que está com as vestiduras limpas. Aquele que veio nesse mundo e não pecou. Aquele que é o exemplo para que nós pudéssemos seguir. Mesmo pecadores, é aquele que nós seguimos. Para quê? Para que nesse momento, quando você enxergar este Deus poderoso, ele vai olhar aí para você e vai abraçar você. Vai falar assim, que bom que você foi obediente à palavra. Que bom que você não foi igual a Adão e Eva, que provou da desobediência. Que bom que você entendeu que quando eu estive nessa terra, eu mostrei o caminho e você seguiu. Porque eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Por que ele é a verdade? Porque o pai da mentira é o opositor. Então você que mente, você está fora de Jesus. Ah, pastor, mas você está muito radical. Existe a mentirinha do bem, né? A mentirinha comercial, né? Não existe isso? Não, a mentira faz parte do pai da mentira, que é o opositor, Satanás. Então ele diz que ele é a verdade. Então, irmãos, ele está mostrando para nós o seguinte, que ele tem algo precioso para nós. E o primeiro coisa que eu quero falar, que vai ser transformado na sua vida, que nós vamos falar no versículo 1 de Apocalipse, que é novo céu e a nova terra. Um novo céu e uma nova terra que vai ser preparado para mim e para você. Para aqueles que realmente creem. Você crê em Jesus Cristo? Que é Ele que vai te tirar desse engodo que nós vivemos nesse mundo? Que Ele vai olhar para você e vai falar assim, olha, Ele resistiu. Ele continuou. Ele perseverou.
Ele mostrou para os outros vizinhos que ele era realmente um cristão, que ele pagou o alto preço para poder me seguir, que ele carregou a sua cruz que eu mandei, que eu falei, pega a minha cruz, carrega a sua cruz, não a minha, a sua, e me segue. Por que ele pediu para carregar a cruz? Porque ele sabia que a cruz ia ser a chave para a salvação. A cruz é toda a dificuldade que você carrega, mas é com ela, com a cruz, que ela vai levar você para a salvação. Porque quando você faz algo junto com Deus, você faz um propósito junto com Deus para se livrar de alguma coisa, quando você se coloca diante dessa situação que você se colocou, quando você fez propósito com Deus, na hora Deus fala com você. Opa! Você mesmo vai falar, eu fiz com Deus, não fiz com os homens mais. Então o caminhar do cristão, ele é árduo, ele é difícil. O cristão é criticado. O cristão, ele vai ser... a Bíblia fala que nós vamos morrer pelo nome de Cristo. Vai chegar a ponto. Existem lugares no mundo que o cristão, se ele falar que ele é cristão, ele morre. Então, irmãos, vai entendendo o processo que você vai ter que passar para ver a glória de Deus. Mas em tudo isso, irmãos, tudo que nós passamos é infinito. Não é infinito, não. É pouco que nós passamos aqui em vista da glória que é preparada para nós. A glória de Deus que é preparada. Ele tem preparado uma glória, onde nós vamos receber um corpo, e perder esse corpo abatido que nós temos, receber um corpo glorioso. Um corpo glorioso que a Bíblia fala que é um corpo de Jesus. Um corpo semelhante ao corpo de Jesus, que a gente vai encontrar com Ele. Encontrar com Jesus através desta forma, com a nossa fisionomia. Porque a Bíblia fala que nós vamos ver as pessoas que não se salvaram. A Bíblia fala que nós vamos estar lá diante dele e ele vai dar o veredito final. Ele vai separar o bode da ovelha. Ele fala para a ovelha ficar do lado direito, os bodes do lado esquerdo. Ele vai pegar para a ovelha e falar assim, entra para o regaço, entra para o gozo eterno. E esses aqui, do lado esquerdo, que é os bodes, fala assim, aparta de mim que eu não te conheço. Então por isso que Deus tem falado muito com os pastores, com muitos pastores, para pregar sobre a salvação. Então, quando eu peguei esse modelo das 7 coisas novas que Deus tem para nós, eu imaginei, tipo assim, uma continuação da pregação que Deus me deu domingo, que era sobre a gente se preparar para a volta de Cristo. E aqui é o quê? É o resultado daquilo que Deus fez com aqueles que escolheu andar no caminho do Senhor, escolheu se entregar verdadeiramente para o Senhor. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é o novo céu e uma nova terra, que está escrito no versículo 1 do capítulo 21 de Apocalipse. Ele fala assim, e vi, é João, o apóstolo João falando, porque Deus revelou para ele através do anjo, fala assim, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então aqui ele está falando, olha, vai existir um novo jardim para você. Tem preparado um novo Éden, daquele onde você não vai ser mais julgado, daquele onde as pessoas não vão olhar com você com diferença, um lugar onde não vai existir mais o bullying, não vai existir mais o racismo, que é uma coisa, olha, eu vou te falar, não existe nem palavra para falar o que é um racismo, de tão horrível que é o racismo. Nós somos todos iguais perante Deus. E nesse mundo ainda existe o racista. O racista não é só por raça, não. É por um monte de detalhe. Um rico sobre um pobre. Aquele que é muito pobre, aquele que é matuto. Às vezes ele tem um problema sobre isso também.
Então assim, tem aquelas crianças que têm alguma deficiência, sofrem bullying na escola. Isso vai acabar. Isso vai acabar, porque o nosso Deus, ele vai estar realmente íntegro sobre as nossas vidas. Ele é íntegro hoje nas nossas vidas, mas poucos reconhecem Ele. Poucos reconhecem que Deus, Jesus quando falou, eu vou para o Pai, mas derramarei o Consolador, enviarei o Consolador, derramarei o meu Espírito a toda criatura. E Ele está em mim, está em você, está no ladrão, está na prostituta, está em todos os que pecam. Está em todos, mas só que muitos não enxergam o poder dele. Muitos não dão liberdade para que ele possa fazer. Então Deus vai preparar um novo Éden para nós. Um novo Éden, onde, irmãos, nós vamos agir com as nossas ideias, com as nossas coisas, tudo como que eu posso falar? Tudo ligado um no outro. Porque a Bíblia fala que o que a gente liga, o que você concorda comigo aqui na terra, o que você está concordando com o que eu estou falando aqui da palavra de Deus, o que Deus está me revelando para você, Deus está colocando na sua vida, se você concorda com isso, você está ligando no céu. A Bíblia fala quando dois concordam entre si por alguma coisa aqui na terra, é ligado no céu. Se você discorda não existe. Se você discorda disso, da palavra, você discorda do irmão, você discorda de algo, você está desligando no céu. O que você desliga aqui na terra é desligado no céu. Então olha o compromisso que nós temos com Deus. De sermos aqui pessoas que concordam entre si sobre a palavra. É lógico que nós vamos... sobre teologia, diferenças de ideias, mas não que nós vamos julgar aquele que está fazendo de tal forma, que fez uma forma diferente de você. Não, irmãos, um dia Deus deixou escrito aqui a palavra, falou assim, olha, se eu tivesse que escrever tudo que eu fiz aqui, todos os milagres, tudo, não caberia os livros, não caberia nos livros. Não caberia os livros nessa terra. Então ele vai deixar um tempo que ele vai estar frente a frente com você, rosto a rosto, tete a tete, para pegar e te revelar aquilo que daqui a gente não consegue ainda. Muitas coisas aqui na palavra, ele resumiu de um jeito que ela é completa para nossas vidas. Mas tem muitas coisas que nós vamos nos maravilhar a hora que estiver frente a frente com ele. Na hora que estiver lá, na glória com Ele. Esta é a pregação, esta é a mensagem de Cristo para nossas vidas. Porque Ele fez tudo preparado para mim e para você. Mas as pessoas nem lêem o manual. Nem lêem o manual de vida. Então, irmãos, pensando hoje que Ele tem um novo céu e uma nova terra. Ele tem um Éden preparado para você. E você prepara para você receber esse Éden. Prepara. Trabalha no seu coração essa palavra que está escrita aqui, no versículo 1. Então, irmãos, depois que ele preparou o lugar, ele arrumou a cidade santa, ele arrumou o lugar para nós, ele fez o quê? Ele elegeu, ele escolheu um novo povo. Um novo povo é escolhido, como diz a palavra no versículo 2. Vamos seguir no versículo 2 do capítulo 21. Olha o que ele escreveu. E eu, João, o apóstolo João, Deus revelou para ele e mostrou, tá? Ele falou assim, vi a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, e aí ele continua, eu vi uma grande voz do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Quando ele fala os homens, é a raça. Homens, mulheres, crianças. É o ser. Eis que aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará. Promessa. Com eles habitará. É um novo povo. Um novo povo. E eles serão o meu povo. Eles serão meu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele falando dele mesmo. Ele
Nós seremos o povo e ele será o nosso Deus. Nós seremos os filhos. Então, irmãos, um novo povo é constituído por um sangue derramado, por uma dor, por um sofrimento. Um povo foi selecionado, um povo foi erguido, aquele povo que foi eleito, o povo escolhido, a nação santa. É essa aqui que ele está falando. Ele fala assim, ó, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será seu Deus. E aí ele continua, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Porque o novo céu, o velho céu, a velha terra já foi. O povo que julgava já não existe mais. O povo que maltratava, que fazia as coisas erradas já não existe mais. Agora aqui é um povo separado, um povo escolhido, um povo santo. Por isso que no domingo nós falamos sobre conversão, certeza e santificação. Porque quem buscar santificação vai ser esse povo aqui. É o povo escolhido. É o povo que vai estar com Deus. E ele continua. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Irmãos, aquilo que era defeito transformará em perfeito. Faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega. Se ele é o alfa, que é o início, né? Ele continua, o princípio e o fim. Se ele é o princípio, ele é o fim. Então você pega ele no princípio, pega ele que é o alfa, para você estar no final com ele, para você estar no fim com ele, porque o fim não é o fim. Olha que palavra estranha. O fim não é o fim. O fim, se você terminar a sua carreira guardando a palavra de Deus, sendo fiel a ele, ele vai te colocar no início, que é o início da vida eterna. O que é eterno? Eterno que não vai acabar mais. Aí nós vamos ser ele nosso Deus. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, aqui nessa palavra mesmo, como que vai ser. E ele fala, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Irmãos, fonte da água da vida, que jorra do trono de Deus. O que ele está fazendo? Separando um povo. Ele está falando para você, quem quer? Você quer? Você quer essa fonte? Então abraça o Senhor, espiritualmente falando, abraça o Senhor e declara da sua casa, fala, eu quero e tenho sede, eu quero de graça, eu quero, porque a graça do Senhor está sobre a sua vida, mas você tem que pegar, você tem que abraçar. Por isso que ele fala, quem quer que tiver sede, quem quer. Se você não quiser, não adianta. Por isso que nossa palavra tem que ser firme. A palavra fala assim, o nosso sim tem que ser sim, nosso não tem que ser não. O que passar disso é do maligno. Então, sim, eu quero. Eu não tenho dúvida, eu quero da fonte da água da vida, que me é proposta de graça. E aí ele continua, escolhendo um novo povo. Quem vencer, o versículo que eu falei, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, você viu, né? Ele falou assim, quem crer, se você não crer, você é incrédulo, né? Os incrédulos, os abomináveis, os que cometem abominações. Abominações é uma extensa quantidade de ações que pode perder. E aos homicidas, não preciso nem falar, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, irmãos, a todos os mentirosos. O que eu falei? Que Jesus é a verdade.
Eu falei no início, Deus colocou meu coração para falar isso na hora, não era programado. Você crê que Deus tem isso para a sua vida? Que às vezes a mentirinha pode te tirar aqui dessa situação de ser escolhido o povo, um povo santo, de estar no meio do povo santo, de ser aquele povo que vai estar assim, ó, tranquilo, vai estar do lado direito, vai ser as ovelhas escolhidas do Senhor. Aí ele fala, e a todos os mentirosos, todo esse povo, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte é a morte espiritual. Aquela quando chega nessa parte que já não tem mais jeito. Porque essa parte já não é mais o advogado que está agindo. É o juiz. Jesus o juiz. Ele já chegou naquele momento que ele te deu imensas oportunidades. Chegou o seu vizinho indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, você criticou. Aí você viu que ele era abençoado, que estava acontecendo umas coisas maravilhosas com ele. Aí você começou a se interessar. Aí ele te chamou, falou, eu não vou pôr uma Bíblia debaixo do braço. Aí você vai em algum lugar que não lê a palavra de Deus e não é pregada a palavra de Deus. Não tem a direção do Espírito Santo. E você não tem crescimento nenhum. Aí você vê aquele seu irmão crescendo espiritualmente. Mas eu vou te falar que às vezes você não consegue enxergar isso. Porque você enxerga se ele comprou um carro, se ele comprou uma casa, se a roupa dele é boa, se o sapato dele é bom. Mas vê o que está acontecendo dentro dele, o que é o poder de Deus que está dentro dele, que é a manifestação do Espírito Santo de Deus, você não consegue enxergar. Então, irmãos, aí chega nesse momento que o juiz vai dar o veredito final. Então, aqui ele está escolhendo um novo povo. A palavra de Deus fala lá em Gênesis que Deus se arrependeu da criatura que ele tinha feito. Por isso que ele inundou o mundo com as águas e salvou 8 pessoas, que foi a família de Noé, através de uma arca, um barco. Então hoje, qual que é a nossa situação? Qual que é a sua situação? Será que você está junto dos 8 que vão ser salvos? Ou da multidão inteira que está, a Bíblia fala, estão casando, dando em casamentos, fornicando, blasfemando, são abomináveis, são incrédulos, são homicidas, fazem coisas que estão fora da vontade de Deus. Qual é a situação que nós temos que ter? É radical falar isso, irmão? É radical? É radical. Mas só que a palavra de Deus, como eu disse, não tem meio termo. Não tem sim ou não. Ou você é ou você não é. A palavra é essa, ou você é ou você não é, não existe meio tempo. Deus me colocou no meu coração domingo e falou assim, olha, você está aqui dentro da igreja, tá? Amém, amém, amém. Aí você sai daqui e vai pro baile funk. Vai pro baile funk, coloca uma sainha bem curtinha. Ou os meninos colocam outra coisa sensual aí e vai sensualizar. Aí você acha que Deus, com toda a sua misericórdia, que deixou um livro escrito, que deixou homens para fazer a pregação da palavra, revelar a palavra de Deus. Aí nós ficamos por aí. Então assim, eu vou falar para você, que nem o pastor Eric falou esses dias, que o livro de Atos dos Apóstolos, ele não termina. Ele terminou aqui na Bíblia como os Atos dos Apóstolos até aquela época. Mas hoje os apóstolos, os homens de Deus, as mulheres de Deus, aqueles que realmente creem no poder de Deus, é isso que estão fazendo hoje. Então essa mensagem pode chegar em alguém que está numa situação que não crê no poder de Deus ainda, que não está entendendo, que está indo como se fosse um cego, podendo cair num precipício. A gente costuma falar que alguém fala de alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, é um cego conduzindo um cego. Um cego conduzindo um cego. Aí ele vai os dois para o precipício. Não estou falando mal de cego material, cego espiritual eu estou falando. Que tem muito cego que não enxerga aqui as coisas desse mundo, mas ele enxerga muito bem o plano de Deus. Ele enxerga muito bem. Amém, irmãos? Então, o que Deus preparou? Ele reservou um povo. E ele fez com que existisse uma nova noiva. A igreja, uma nova noiva.
Aí ele fala no versículo 9, da Nova Jerusalém, ele fala: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Essa palavra noiva, ela está associada porque nós esperamos o noivo, né? Então eu costumo falar assim: eu não posso ser a noiva sendo homem. E uma mulher também não pode ser uma noiva se ela é casada. Então Deus, ele colocou o quê? A igreja como noiva. Então assim, ele disse assim, ó: vem mostrar-te-ei a esposa, a igreja. Então, irmão, a importância da igreja para o povo cristão é fundamental, não é nem fundamental, não tem outro jeito. Porque Deus deixou o quê? Deixou um povo para formar um corpo. Um corpo bem ajustado, com as juntas bem ajustadas, que cada membro bem unido um pelo outro, forma o corpo. Todos eles dirigidos por Jesus. Está escrito na palavra. Então, irmãos, ele disse para a igreja, ele deixou escrito para nós que ele vai descer do céu. Ele vai vir buscar a noiva, a igreja. A igreja, como ele disse aqui, no versículo 2, ele fala assim: eu vi a cidade santa, a nova que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Isso é uma coisa, não é, como posso dizer, é espiritual. Aquela salvação da alma que vai chegar. Então, um povo escolhido reunidos como numa igreja, a noiva. Eu costumo dizer, irmãos, que existe todo tipo de igreja, mas um dia, pelo poder de Deus, nós seremos uma igreja só. Uma igreja só. Mas só que aqueles que estão de acordo com isso, de acordo com a palavra de Deus, esses vão herdar todas essas coisas que estão escritas no livro de Apocalipse, ou na Bíblia inteira. Então nós temos que olhar isso. E aí, quando ele fala que ele vai vir buscar, que ele fala da cidade que vai descer do céu, que vai ser estabelecido um novo reino, e aí ele está preparando o quê? Um novo lar para nós. O novo lar está no versículo 10. Olha o que ele fala: e levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, como falou no versículo 2. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Talvez muitas pessoas nem sabem o que é isso. Nem eu sei o que é jaspe. Mas deve ser algo precioso. Quem manja de pedra aí deve saber. E talvez essa eloquência de Deus de falar de que ele mostrou para João, que é algo que talvez ele olhando, talvez ele não consegue nem descrever de tão maravilhoso que é isso para nossas vidas. Então nós vivemos aqui com dificuldade, mas quando nós olhamos para a glória de Deus, nós olhamos que tem algo precioso para nós, que vale a pena a gente continuar. Vale a pena a gente olhar para nossas vidas e falar assim: não, valeu a pena o meu esforço, valeu a pena aquilo que eu fiz, aquilo que eu deixei de fazer pelo mundo. Como o apóstolo Paulo falava, as coisas que eu deixei, que eu perdi, é como escória desse mundo, para mim não sinto falta de nada, pela glória de Deus que tem pela frente, pelas coisas de Deus que Ele me dá prazer. As coisas de Deus dá prazer. Irmãos, dá um grande prazer eu estar falando disso para você. Invade aqui dentro do meu coração, do meu corpo, uma unção assim que é muito bom. As coisas que não estão tão programadas, eu tenho aqui os itens aqui que eu tenho que falar, mas o que eu vou falar eu não sei. Deus está falando comigo, está falando com você, amém? Você crê assim? Então, irmãos, nós temos que ver que é o seguinte: Deus tem preparado um novo lar. Eu vou pular um pouquinho do verso 12 que está falando aqui, eu vou falar só mais um pedacinho,
E vou pular, porque ele vai falar até o versículo 22, depois você lê na sua casa, até o versículo 21, o que é a cidade santa, o que é o que Deus tem preparado para nossas vidas. Amém? Então assim, ele fala assim, e tinha um grande alto muro com 12 portas, nas portas 12 anjos, os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas. Era tudo perfeito, irmãos. A medida era igual, a altura, a profundidade é igual. É tudo um jardim, que nem eu disse, é um Éden preparado para mim e para você. Aí ele fala lá no versículo 19, ele fala assim, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo zafira. Era maravilhoso o que Deus está colocando para você. Talvez, irmãos, se você começar a ler mais esse pedaço, você vai começar a ter outra posição, porque o ser humano ele tem um pouco de interesse. Ele tem um pouco de interesse. Tem muitas coisas que você coloca para alguém. Se você não der um atrativo, às vezes a pessoa não se interessa. E Deus deu um atrativo aqui para mim e para você. Deus deu Ele está mostrando uma bandeja para nós, assim, falando assim, olha o que eu tenho para você, acorda. Você passou já aceitou o Senhor Jesus? Tem isso para você. Olha, o seu caminhar com Deus está na obediência da palavra. Olha o que eu tenho para você. E aí ele continua. Todos os tipos de pedra preciosa. Aí depois ele fala, nas 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. A praça da cidade de ouro puro. Então, irmãos, esta é o novo lar que ele está preparando para você. De repente, nesse mundo, a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Né? Às vezes você mora numa casa muito simples. Mas o seu coração está no Todo-Poderoso. A sua vida está dando liberdade para o Espírito Santo. Você está obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus. Deus tem uma mansão celestial para você. Então, aquilo que eu falei, o atrativo que Deus tem para nossas vidas é esse. E como eu disse, não é a história da carochinha. Porque todas as coisas que a Bíblia vem trazendo, muitas delas já se cumpriram e estão se cumprindo. Então vai de você fazer igual está dizendo no versículo aqui, que fala aquele que crer receberá. Então o que Deus deixou para nós é a opção. Se você crer, você vai receber. Se você andar, você vai receber. Só que, irmãos, ele, além disso, do novo lar, no versículo 22, ele vai falar do novo santuário. Um novo santuário, que ele fala no versículo 22. Olha que ele fala. E nela não vi templo. Templo seria uma igreja? Porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O templo é o Senhor. Você sabe que na Bíblia mostra que nós tomamos posse da palavra, que nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Nesse templo, nessa cidade santa que só os escolhidos vão estar lá, João está falando que ele não viu o templo, ele não viu parede, ele não viu gente que era tal. Era o próprio Deus, era o templo. Ele mesmo é o templo. E aí, nesse templo, uma nova luz, que é o sexto ponto aqui das coisas novas que Deus tem para você. Ele fala assim, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é Jesus. Irmãos, Deus e o Cordeiro, quem vai iluminar você e eu e aqueles que crerem é o próprio Deus. Ele está dizendo que não vai ter sol nem lua.
que aqui Deus colocou os luminares. Você lê lá em Gênesis, ele fala, coloquei um luminar para iluminar o dia e um luminar para iluminar a noite. Só que a Bíblia está falando agora aqui, irmãos, que a noite se assemelha às trevas. Ele está falando que não vai ter trevas. Então, um novo santuário, uma nova luz está sendo preparada para mim e para você. E ele fala, as nações andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Não haverá noite. A noite, como eu disse, é semelhante às trevas. Até nós mesmos, quando nós andamos à noite, nós temos que ter um pouco mais de atenção, porque quem vem roubar, quem vem fazer o mal, normalmente é à noite. Apesar que hoje em dia, qualquer lugar, qualquer horário, os ladrões estão agindo, né? Mas a noite é um momento de maior incidência. Então ele fala que não vai haver noite. Ele fala, e a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação. Irmãos, nada de mal entrará nessa cidade, porque vai estar a luz do Senhor Jesus, a luz do próprio Deus. Então, o que está à luz do próprio Deus, ela é revelada. Então, não tem como entrar. Não tem como entrar. E ele fala, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só vão entrar nela aquele que tem a marca da promessa. Aquele que realmente obedeceu, entendeu o plano e foi lá se inscreveu para poder estar com o seu nome escrito no livro da vida. Se inscreveu não, ele se candidatou porque creu, porque acreditou no poder de Deus. E aí, o que ele fala? O novo Éden. No capítulo 22, no primeiro versículo, ele vai mostrar para você o novo Éden, que está preparado para mim e para você. Você quer receber isso de Deus? Fala aí do seu lugar, amém. Eu quero receber isso de Deus. Porque ele está dizendo aqui completamente que essas coisas são novas para nós. São novas. E são novas, nós temos que querer essa novidade. Que passa a não ser mais novidade para nós, que nós estamos sabendo hoje. Ou talvez uns já sabiam faz tempo. Amém? E ele fala assim no versículo 1 do capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida. Olha a árvore da vida lá, que estava falando lá no Éden, lá no começo, que eles não poderiam comer o fruto. Só que aqui ele está falando o quê? Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nunca mais haverá. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor as iluminará, e reinarão para todo sempre. Aleluias, glória a Deus. Essa é o novo Éden, o novo paraíso que Deus tem preparado para nós. Irmãos, lá atrás, apóstolo Paulo, poucos anos depois de Cristo, que ele morreu depois, né? Ele deixou escrito assim, deixou escrito no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, ele diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso,
segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele, apóstolo Paulo, já estava dizendo para nós. Então quem leu Filipenses 3, 20 e 21, sabe que já era promessa de Deus. Já é promessa de Deus para nossas vidas. E aí Deus ele completa a sua obra para mim e para você aqui no Apocalipse. Então, irmãos, tudo que você tiver que passar na sua vida, passe dando glória a Deus. É luta, é provação. Dê glória a Deus. Resiste o diabo. A Bíblia fala, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Porque ele está querendo alistar a maior parte do povo para ir com ele. Para ir com ele, porque ele vai ser derrotado. E quando ele é derrotado, todos aqueles que ele alistou, que ele angariou, que ele fez sair do propósito de Deus, todos aqueles que realmente estão fazendo coisa que desagrada a Deus, vão estar com ele nesse momento. Junto com o que comete abominação, junto com o mentiroso, com o falso profeta, com todos esses que estão escritos na palavra, que vão perecer. Então, irmãos, olha para a sua vida e olha o que você está fazendo. Você já se converteu? Já crê no poder de Deus? Crê que você tem salvação nele? Está buscando santidade? Buscando se santificar? Isso está previsto para você, que foi pregado hoje. Que ele tem um novo céu e uma nova terra. Que ele está reunindo um novo povo, que você pode fazer parte. Que ele tem uma nova noiva, que é a cidade que vai ser com o povo escolhido. Um novo lar, a cidade santa. Um novo santuário, que vai ser Deus e o Cordeiro, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Uma nova luz, que não é a luz do sol, que não é a luz das estrelas e da lua, mas é a luz do próprio Deus. A luz do próprio Deus que vai estar te iluminando. E um novo paraíso, que é o novo Éden, que é esse que existe o quê? Um rio puro de água viva, que diz que é claro como cristal, a Bíblia está falando, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Que ele tem o quê? Uma praça onde tem a árvore da vida. E ele diz o quê? A garantia que não vai existir maldição, que não vai ter nenhuma dificuldade, porque Deus vai estar o tempo todo te iluminando. E ele fala que só vão estar nesse lugar aqueles que estão escritos os seus nomes no livro da vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Gostaria que você curvasse sua fronte para que nós pudéssemos orar a esse Deus maravilhoso e que ele venha a cada dia mais falar, preparar homens e mulheres para estar falando dessa palavra que prega salvação, que faz com que você tira toda aquela coisa que vem te levando para baixo e te coloca para cima, porque a luz é Jesus, é o único que pode te tirar dessa situação que você se encontra. Amém? Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço por esta palavra, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações, Pai. Eu creio que tudo que vem do seu trono, Pai, é glória, Senhor, para nossas vidas. É unção poderosa, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, dando essa unção para cada pessoa que está nos assistindo. O Senhor abençoe, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que vem querer tirar a pessoa dos seus caminhos, Pai. Oh, Pai, eu dou ordem no mundo espiritual. Que o inimigo não tem poder sobre a vida dos meus irmãos que estão assistindo. Sobre a minha vida, sobre a minha família. Sobre a todos aqueles que eu amo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor dê, Pai, a direção, Pai. Que tenham despertar, Senhor, de uma conversão, Pai. De uma santificação, Pai. De uma certeza de salvação, Pai. Que cada um possa sair das suas casas a cada dia. A cada hora, cada dia que acorda, Senhor.
possa olhar um novo dia, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. O Senhor deixou um dia inteirinho para nós. O Senhor deixou um ano inteirinho para nós. O Senhor deixou tudo preparado, só para a gente poder degustar, Senhor, essa glória, esse amor que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai. Por isso nós declaramos, eu declaro, que eu amo o Senhor Jesus. Eu amo, Pai. Em nome de Jesus, eu amo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqueles que regem as nossas vidas. Aqueles que dão o caminho. Aqueles que dão a direção, Pai. Para que nós podemos ser um contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu aproveito agora, Senhor, que os irmãos estão assistindo. Que todo pensamento, Senhor, contrário, todo pensamento duvidoso, caia por terra agora. Que o Senhor dê a clara visão, Senhor, de que eles possam olhar para o céu e receber aquilo que vem, Senhor, do seu trono, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor acrescente a cada um, Pai, ao reler essa palavra, ao entender esse propósito, eles possam glorificar o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pelos enfermos, Senhor. Eu oro pelos aqueles que estão com dificuldade. Aqueles que não têm visão de saída, que eles não enxergam a luz no fundo do túnel, Pai. Que o Senhor possa derramar um milagre sobre essas vidas. E aquele que está recebendo e falando amém agora, vai receber este milagre. Porque o Senhor não é um Deus que mente. O Senhor não é aquele que promete e não cumpre. Porque a sua palavra é verdadeira e a sua palavra vai agir na vida dos meus irmãos. Aqueles que pediram oração, aqueles que estão precisando de um milagre, aquele que está na cadeira de roda, aquele que está na cama, vai levantar em nome de Jesus. Aquele que está precisando, Pai, eu não vou nem falar nomes, o Senhor sabe, Pai, de cada um. Tem pessoas, membros da nossa igreja, tem pessoas que estão lutando pelos seus pais, tem pessoas que estão lutando pelos seus filhos, tem pessoas que estão lutando para uma conversão, lutando para que essas pessoas possam abrir os olhos, cair as escamas para entender o propósito, para receber a cura, para ter a porção dobrada do teu Espírito. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, desculpa que avançamos um pouquinho no horário. Era para terminar às 20, mas eu creio que tudo tem um propósito. Deus está aí com você, Deus está aqui comigo. E quanto mais a gente fala de Deus, mais a gente quer falar. Então é difícil a gente falar, eu posso terminar 10 minutos antes ou 5. Quem prega sabe disso que não sabe. Porque quem manda é o Espírito, não sou eu. Amém? Quem manda é Deus. Então, irmãos, eu falo para você que quinta-feira teremos uma nova live, né? Às 19 horas, pelo Facebook de novo. O pastor vai ser o pastor Érico na quinta-feira. No domingo continuamos com os cultos presenciais em São Paulo e Piracicaba. São Paulo às 9 horas da manhã, Piracicaba às 19 horas. E com as lives também nos mesmos horários. Às vezes a live entra um pouquinho mais tarde, por algum problema técnico, tá? Mas mais ou menos depois das 9 da manhã de São Paulo e depois das 19 em Piracicaba, você assiste pela live. Mas se você puder ir na igreja, vá, porque você vai de máscara, você vai, lá tem álcool gel, tem o negócio para medir o termômetro, para medir a febre, você vai, porque quando você está naquele lugar, se você for com o propósito de crendo no poder de Deus, nada, nenhum mal vai acontecer na sua vida, nenhum mal. E quando você está lá, você está ajudando. Quando os irmãos estão numa quantidade maior, Deus opera de uma forma diferente. Quão bom e suave, vou repetir domingo. Quão bom e suave que os irmãos estejam em união dos irmãos. Isso faz com que Deus olhe lá do céu e fale assim, olha, ali estão meus filhos. Olha, eles estão olhando, eles estão orando, eles estão acreditando, cuidando para que a igreja continue. Porque tem muita gente perdida, muita gente que está no preconceito e fala, não vou por causa disso e daquilo. Mas só que Deus fala para você, vai para a igreja, vai. Deus é poderoso, você vai ser surpreendido por Deus. Em nome de Jesus. Amém?
Eu vou dar a bênção apostólica agora para você. Que o amor de Jesus, que o poder do Espírito Santo, que o amor de Deus esteja sobre sua vida. Que Ele levante o rosto sobre sua vida e te dê a paz. Que Ele tenha misericórdia de você e que Ele te dê a paz que excede todo entendimento. Que Ele dê para você uma bênção especial que você está esperando. E que você tenha uma semana redobrada de amor, esperança e todo o poder de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Eu, como ministro do Senhor, eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, até a próxima. Obrigado por vocês terem assistido. Até a próxima. Deus abençoe a todos.